Hoje eu quero compartilhar um texto com você que se encontra em Mateus, capítulo 16, nos versos 13 a 23. Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 23. Aleluias. Glória a Deus. Se Deus quiser desligar. Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 23. Aleluias. Irmãos, o texto sagrado diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá ligado no céu, e o que desligares na terra terá desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que ninguém contassem que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos e dos principais sacerdotes e também dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha misericórdia de ti, isso jamais acontecerá. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos queridos, o tema dessa mensagem é reconhecendo o grande senhorio de Jesus na história do homem e da humanidade. Queridos, o que está acontecendo aqui? Jesus, pela primeira vez e não a outra vez, Jesus faz essa pergunta, meus irmãos, e pede uma opinião de quem estava falando e sobre quem era Jesus. Observe que no verso de número 13, ele primeiro cita a região, e isso é muito importante que você entenda. Já no texto você vai entender o porquê que ele cita a região, mas ele pergunta: quem os homens estão dizendo que é o Filho do Homem? Sabe por quê, meus irmãos, Jesus faz essa pergunta? Para desfazer uma grande, irmãos, pergunta de todos: quem é este? Quando nós olhamos para o livro de Marcos, ele é regido por essa pergunta: quem é este? E Jesus vê uma oportunidade de desfazer das crendices do povo. Jesus vê uma grande oportunidade para desfazer o misticismo daquele povo. Jesus vai quebrar algumas coisas que não é verdade. Por isso que Jesus está perguntando. Não que a opinião de alguém importasse para Jesus, mas você vai entender neste texto que Jesus estava aproveitando uma grande oportunidade. O que as outras religiões ensinam sobre Jesus é muito perigoso, meus irmãos. E eu quero que você se atente nisso ainda nessa introdução. Porque Jesus estava numa região muito idólatra. Estava numa região que o ceticismo, as crendices, o miticismo tomava conta. E Jesus pergunta: quem os homens falam que eu sou? E hoje muitos falam de Jesus. Muitos dizem conhecer Jesus. Mas será mesmo que conhecem esse Jesus?
Uma pessoa verdadeiramente, meus irmãos, quando conhece a Jesus, dá prova de mudanças. Uma pessoa que é nascido de novo, ela prova que é regenerado. Nós vimos isso hoje pela manhã na igreja de Tessalônica. Aqueles irmãos, eles tinham uma fé atuante, um amor prestativo e uma convicção, meus irmãos, demonstrando que Jesus tinha entrado e regenerado a vida daqueles homens. E nos dias de hoje, meus irmãos, muitas pessoas correm o perigo de passar a eternidade longe de Jesus, dizendo: eu conheço a Jesus, mas não dão provas da regeneração. A grande marca do cristão é a mudança de atitude. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Ele é nova criatura. Por isso, meus irmãos, eu te pergunto, como Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês têm dito que é Jesus em sua vida? Será que você tem assumido o senhorio do Senhor na sua vida? Ou você tem levado uma vida à la vontade? Tome cuidado. Tome cuidado, porque talvez você acha que conheça esse Jesus, mas não conheça. Mas nesse texto, meus irmãos, nós encontramos uma demonstração do poder extraordinário de Jesus, onde temos uma visão correta de Jesus para a nossa salvação. É isso que este texto vai nos apresentar, a visão correta de quem é Jesus. Então olhamos agora para o texto e, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma visão correta de quem Jesus é. Nós vamos ver dos versos 13 a 14, quem é esse Jesus verdadeiramente. O texto, meus irmãos, começa citando a região. E essa região eu quero abrir um pequeno parênteses e fecho já já. Essa era uma região muito idólatra. Era uma região sob forte influência de várias religiões. Para os irmãos terem uma ideia, nesta região onde Jesus está, havia sido o centro do culto a Baal, isso mesmo. Eles haviam formado ali um culto para Baal. Eles haviam feito um templo ao deus pagão grego, o Pan. Se você pesquisar, esse deus, meus irmãos, por muitos anos dominou aquela região antiga. Essa região era muito idólatra. Herodes o Grande construiu um templo em homenagem a César Augusto. E é nesse contexto, meus irmãos, que Jesus vai perguntar: desse tanto de idolatria que está tendo, quem o povo está dizendo que é o Senhor Jesus? A resposta dos discípulos não poderia ser outra. Uma resposta cheia de achismo. Observe que no versículo de número 14 vai dizer: eles responderam. Alguns dizem que é João, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Irmãos, eu imagino, a Bíblia não relata, mas João Batista não poderia ser, porque João Batista anunciava o caminho. João Batista, no capítulo 3, no verso 2 de Mateus, vai dizer: arrependei-vos, endireitai os caminhos, endireita, porque é chegado o reino dos céus. João Batista anunciava o caminho, então não poderia ser, porque Jesus é o caminho. João capítulo 14 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a primeira hipótese está descartada. Em segundo lugar, eles vão dizer: é Elias. Porque, meus irmãos, as características eram muito parecidas. Elias lutou ferozmente contra a idolatria, bateu de frente contra os idólatras, deu sangue pela causa. Mas mesmo, meus irmãos, Elias dando sangue pela causa, só Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Então Elias não pode ser. Mas ainda há um outro personagem, Jeremias. Meus irmãos, e alguns teólogos vão dizer que aquele que se parece no Antigo Testamento com Jesus é Jeremias. Jeremias era paciente, Jeremias era sofredor, Jeremias, ele pregava da forma que Deus mandava. Jeremias teve um sofrimento imerecido, mas também não poderia ser Jeremias, porque só Jesus inaugurou a nova aliança no seu sangue. O texto ainda vai dizer: ou algum dos profetas. Aquele povo, meus irmãos, nessa região de Cesareia de Filipe, eles acreditavam em qualquer coisa, menos em Jesus.
o Filho de Deus encarnado. Veja que as crendices e os misticismos desse povo os levam a uma distorção e uma confusão de quem é Jesus. E aqui eu chamo sua atenção, porque tem muitas pessoas ainda hoje distorcendo quem é Jesus. Tem muitas pessoas com uma visão errônea de quem é Jesus. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 9, versos 7 a 9, quando nós vemos aquele texto, vamos dar uma lida nesse texto, meus irmãos? Lucas capítulo 9, versos 7 e 9. Olha a visão distorcida que eles têm do nosso Jesus. Capítulo 9 de Lucas, verso 7 diz assim: o governante Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dos mortos, outros afirmavam, Elias apareceu, e outros ainda diziam, um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse, mandei decapitar João. Então, quem é este sobre qual ouço essas coisas? E procurava vê-lo. O que está acontecendo nesse texto? Uma visão distorcida do Mestre. Uma visão distorcida do Redentor. Muitos hoje, meus irmãos, também têm essa mesma confusão. Acham que conhecem a Jesus. Acham que já experimentaram da graça. Mas nunca ouviram. Nunca o sentiram. As outras religiões vão dizer que ele foi, na tribo de Já, um grande profeta. Outras religiões vão pegar os evangelhos e estudar como um profeta. Nos dias de hoje eu poderia citar religiões, e para o YouTube não derrubar, eu não posso fazer isso, derrubar o vídeo. Mas eu poderia citar várias religiões que pegam Jesus e trazem uma visão distorcida sobre quem ele é. E Jesus está perguntando, olha, quem o povo diz que eu sou? Porque eu agora vou desbancar qualquer teoria de quem eu sou. Eu vou desbancar qualquer misticismo. Em outras palavras, há uma confusão, uma distorção que muitos fazem. Meus irmãos, entenda, Jesus é o único caminho. Ah, mas a Santinha vai me ajudar, Vou no tal lugar, vai me ajudar. Não vai não, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas, meus irmãos, em meio à indagação surge uma grande revelação. E essa revelação, meus irmãos, nós precisamos nos atentar. Verso 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Simão Pedro faz essa revelação, ele joga por terra todas as outras teorias, todo misticismo, toda crendice, toda adoração, toda idolatria. Ele vai dizer, não há Deus como você, não há nenhum outro ungido como você, você é o Deus vivo encarnado, você é o Filho de Deus. Será que o mundo vê esse Jesus encarnado em nós? Em nossas atitudes? Será que nós podemos pregar ao mundo esse Jesus com o nosso viver? Será que nós estamos andando neste mundo e estamos sendo igreja? Será que nós estamos revelando? Porque o mundo, meus irmãos, eles têm curiosidade de sentir Deus, de tocar Deus, de ser preenchido o vazio da alma. E talvez ele olhe para você com o seu jargão de crente e não vê Deus. Nós vamos ver que Jesus dá um direcionamento a Pedro, porque para nós vermos Deus, Deus tem que se revelar. Para o mundo ver Jesus, Deus tem que revelar. Observe que Jesus vai dizer, Simão Bajonas, tu és bem-aventurado, algumas traduções vão dizer feliz, pois não foi carne e sangue que te revelaram, mas Deus, o Pai que está nos céus. Como o mundo vai ver Jesus se Deus não o revela? Como as outras pessoas vão entender quem é este Salvador se nós não pregamos com a nossa vida? Como? Meus irmãos, isso é muito importante,
porque a partir de agora nós vamos falar da igreja. O poder dessa igreja, o motivo desta igreja está aqui, mas o mundo tem que ver Jesus em nós. O Jesus Cristo sofredor, o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Como o mundo, pastor, vai ver Jesus em mim? No seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, na forma que você se procede. Lembra do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1? Aqueles irmãos, eles tinham uma fé atuante, um amor prestativo. E lembra que eu expliquei aos irmãos que aquele amor chega ao ponto da exaustão? Será que nós temos feito isso, meus irmãos? Será que nós temos revelado Jesus? Em segundo lugar, precisamos ter uma visão correta do poder da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, meus irmãos, não é esta edificação. A igreja de Jesus somos nós, a eclésia, os chamados para fora. A igreja é edificada e pertence a Jesus. Pastor, mostra isso no texto. Continuando no verso 18, eu digo assim: e te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Irmãos, nada pode contra a igreja, porque a igreja pertence ao nosso Senhor Jesus. Quando Jesus profere que Pedro é a pedra, ele não é a pedra fundamental da igreja. E aqui nós respondemos algumas indagações, porque muitos vão dizer por aí que ele foi, eu pensar aqui a palavra para não derrubar o vídeo, né? O representante da igreja católica. O irmão sabe quem é, né? Está lá em Roma. Mas isso, meus irmãos, cai por terra quando nós entendemos que há, irmãos, um pronome aqui, que Jesus não diz sobre essa, mas sim sobre esta. Jesus não está se referindo a Pedro, porque o nome de Pedro vem de Petros, e Petros é pedrisco. Petros é um fragmento de pedra, e esse fragmento de pedra, ele não pode resistir o peso da igreja. Jesus está dizendo: olha, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, mas é sobre esta pedra, não sobre essa pedra. E a pedra fundamental é Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos que pregar para as pessoas este pronome demonstrativo, porque muitos vivem em confusão. É Pedro, não é Pedro? Ele foi o primeiro representante desta igreja? Sim ou não? Não. Meus irmãos, Pedro não tinha a capacidade de suportar a igreja. E eu quero ainda salientar algumas coisas nessa palavra. Observe que Jesus vai dizer sobre esta pedra. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o fundamento da igreja. Eu sou o alicerce da igreja. Ei, Pedro, você não pode ser o fundamento, porque você não pode morrer pela igreja. Ei, Pedro, eu sou o fundamento, a pedra angular. Eu sou. Irmãos, olha o que a igreja tem. A igreja tem um Jesus, que é a pedra angular. Ela tem um Jesus, meus irmãos, que é inquebrável. Essa pedra nunca poderá ser destruída. Em segundo lugar, ele vai dizer sobre esta pedra: edificarei a minha igreja. Irmãos, e observe que Jesus pagou um alto preço pela igreja. Quando nós olhamos lá em Atos capítulo 20, no verso 28, na parte B do versículo, vai dizer que ele comprou essa igreja com sangue. Então entenda alguns segredos contidos nessa palavra. Ele é o fundamento. Ele pagou o maior preço pela igreja. Quem é a igreja, irmãos? Somos nós. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário por mim e por você. O que a igreja tem que fazer? Pregar a palavra, anunciar esse Jesus. E eu quero lembrar a você uma interrogação de Jesus a Pedro. Eu falo no original. Petros, agapaumi? Petros, agapaumi? Jesus está perguntando por 3 vezes: Pedro,
tu me amas? E Pedro não vai usar o termo ágape. Ele vai usar um outro termo dizendo, Senhor, eu gosto de você. Pela terceira vez, Pedro vai dizer, Senhor, tu sabes. Sabe como a igreja prova que ama o Senhor? Quando Jesus vai dizer, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós provamos que amamos esse Jesus, o fundamento. Nós provamos que amamos essa pedra angular quando anunciamos Jesus. A igreja, meus irmãos, é fundamentada nele. Ele é o fundamento, ele é o dono e ele edifica a sua igreja. Aplica isso, pastor, na nossa vida. Talvez você tenha vivido em ansiedade. Talvez você tenha vivido em depressão. Talvez você deita e não consegue dormir. Se você é a igreja de Jesus, você tem um Deus que cuida de você. Porque Ele é o fundamento da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele edifica a sua igreja. Se você estiver nele, você vai ser edificado. Pastor, aplique mais um pouco para nós entendermos melhor. Quer ser vivificado? Quer ser fortalecido? Quer ser ensinado? Salmo 119, verso 25 a 32. O salmista está dizendo, Deus, a minha vida está perto de virar pó. Vivifica-me na palavra. Ensina-me na palavra. Esforça-me na palavra. Irmãos, seja vivificado na palavra, seja fortalecido na palavra, porque você tem um dono. A sua vida não é obra do acaso. Você tem um Senhor que morreu na cruz por você e em breve virá te buscar. Isso é o que este Jesus está salientando. Eu sou o dono da igreja. E observe, meus irmãos, que quando nós entendemos isso, a nossa força vira uma força gigantesca. Porque a igreja, meus irmãos, tem uma força indestrutível. Observe que o texto vai dizer, a parte C do versículo 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar você. Nada pode, meus irmãos, apagar o dom de Deus que existe em você. Porque nem as portas do inferno prevalecerão. Você foi comprado pelo preço de sangue, meu irmão. Você foi visto através da presciência de Deus. E Ele viu que você ia crer. Você foi trazido para essa maravilhosa luz. Entenda o poder que você tem nas mãos. Note que Pedro recebe uma bênção de Jesus. Olha para o texto, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Olha que bênção que está acontecendo aqui. Mas que chave é essa do reino dos céus? Que negócio é esse de chave do reino dos céus? Meus irmãos, a chave do reino dos céus foi cedida a Pedro. E essa chave é a pregação do Evangelho. Essa mesma chave foi emprestada a nós, meus irmãos, para pregarmos o Evangelho. E note que Pedro está usando essa chave sem perder tempo. Ele prega o evangelho aos judeus, Atos capítulo 2, ele prega com fervor. Aos samaritanos, Atos capítulo 8, aos gentios, Atos capítulo 10. Pedro é usado por Deus para usar essa chave, até chegar em nós. E aqui, meus irmãos, essa chave é uma corrida de bastão. Vem passando desde Pedro até chegar em nós. Agora estamos com a chave do reino na mão. O que vamos fazer? Pregar o Evangelho de Deus. Pregar a palavra. Anunciar este Jesus. Porque um dia, meus irmãos, nós prestaremos conta do tempo que ficamos com essa chave nas mãos. Porque ela pertence a Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ela pertence a Jesus. Se você estivesse diante de Deus hoje e Ele te perguntasse o que você tem feito com a chave do reino, o que você tem feito com essa chave,
Você pregou aos gentios, aos samaritanos. Você tem pregado? Tem pregado no bairro Brasília? Tem pregado no Milênio? Tem pregado? Tem pregado no Brasilzão afora? Temos um caminhoneiro aí hoje, né? Tem pregado Brasil afora? Tem pregado, Danilo, nas viagens? Use, meus irmãos, e abuse da chave do reino de Deus, porque nós recebemos o mesmo benefício, o mesmo privilégio. Podemos pregar e anunciar Jesus. Mas ainda nesse tópico, existe uma advertência. E esse texto, eu tenho que assumir, viu, minha irmã? E quando você fez a pergunta, eu estava estudando ele e foi muito rápido a resposta. Porque Jesus vai fazer uma orientação, uma advertência. Olha para o verso 20. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. Por que, meus irmãos, Jesus está proibindo eles de anunciar neste momento? Observe que Pedro fala abertamente. Está no meio do povo, ele vai e diz: tu és o Cristo. Algumas traduções vai dizer o ungido de Deus. Jesus vai falar abertamente que ele era o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Mas ainda, na sequência do texto, não era o tempo de anunciar a Jesus. Por quê, meus irmãos? Jesus poderia causar um conflito político, porque eles queriam um Messias que elevasse novamente o estado daquela nação, entrasse em conflito com César, levasse aquele povo à guerra e tomasse todas as regiões. O poder é todo de Jesus, mas não era para o que aqueles homens queriam. O poder de Jesus era para libertá-los da escravidão, do pecado. Então Jesus vai dar uma advertência e vai dizer: olha, não contem a ninguém que eu sou o Cristo. Então, meus irmãos, entenda este tópico. Eu já vi pregador da cambalhota falando sobre isso, que Jesus estava, numa missão 007. Não é nada disso. Havia um conflito político que Jesus não podia se envolver naquele momento. Vai se envolver depois. Mas neste momento Jesus ainda não poderia estar neste conflito. Em terceiro e último lugar, precisamos ter uma visão correta do poder da sua morte e da sua ressurreição. Para confirmar a edificação da igreja, era importante que Jesus sofresse, que Jesus morresse e que Jesus ressuscitasse. Verso 21. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Sabe por quê, meus irmãos? Quando Jesus sofre, ele está sofrendo pelos nossos pecados. Quando ele morre, ele está quitando a conta dos nossos pecados. Quando ele ressuscita, ele está dizendo: eu sou o primeiro da linhagem, mas após a mim vem um monte de filhos de Deus. E nós, quando morremos, ressuscitaremos também. Por mais difícil que seja esta vida, por mais doloroso que seja a morte, o dia, meus irmãos, que o fio da vida for cortado, o dia que a respiração parar, que nós não sabemos o dia, nós estamos naquela fila invisível, que a qualquer minuto pode ser a gente. Opa, senha 1251,5, é eu. Quando esse dia chegar, sabe o que vai acontecer? Fecharemos os olhos nessa terra e abriremos, meus irmãos, os olhos, então o veremos assim como ele é. E ali acabará toda dor, toda lágrima, não haverá mais noite, nada. Por isso que ele ressuscitou. Ele foi o primeiro. Deu-nos a prerrogativa de sermos chamados filhos de Deus. Este é o nosso Jesus. Para a igreja ser edificada, Jesus tem que derrotar todos os inimigos internos e externos. Jesus combate isso com a sua morte. Jesus quebra a idolatria. Jesus quebra todos os paradigmas do mundo antigo e vence como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a certeza da igreja.
É o poder da ressurreição de Jesus. Por isso, meus irmãos, que quando Paulo chega para plantar uma igreja, a mensagem dele é Jesus. Ó Jesus que sofreu, Jesus que morreu, Jesus que foi ressuscitado ao terceiro dia. Nós estamos estudando a carta de Tessalônica. E quando nós vemos a plantação dela, nós vemos que ele ali, ele ministra a palavra, ele explica a palavra, ele arrasou ali com aqueles homens. Mas a pregação dele é a seguinte: eu prego um Jesus que sofreu, morreu, mas ressuscitou. Porque, meus irmãos, nós recebemos as bênçãos da morte e da ressurreição. Não estamos mais debaixo do poder do pecado. Convivemos com essa presença maligna, mas fomos livres do poder do pecado. Mas eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, para algo bem engraçado neste texto. Engraçado e trágico. Os irmãos sabiam que nessa passagem é o primeiro gabinete pastoral? Sabia, Rony? Olha comigo aí, versos 22. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Pedro chamou na responsabilidade. Né? Há um dizer por aí que é o poste mijando no cachorro. Irmãos, Pedro está chamando a atenção de Jesus. Deus tenha compaixão de ti. É o primeiro gabinete da história. Mas Jesus, irmãos, vai colocar Pedro no seu lugar. Jesus entende que aquelas palavras não provêm de Pedro. Jesus entende que Pedro está sob uma influência que não é dele. E Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás. Não Pedro, porque Pedro é apóstolo. Pedro é aquele que Jesus vai ensinar, que Jesus vai cuidar, que Jesus vai tratar. Mas para Satanás ele diz: para trás de mim, Satanás. Jesus repreende a Satanás. Vou usar um termo bem mineiro. Jesus podia falar assim: ó Satanás, arreda, filho. Vai, dá licença. Deixa meu menino aqui comigo. Jesus repreende ele, meus irmãos, porque naquele momento Pedro, influenciado por uma força maligna, está vendo o que é do homem, não o que é de Deus. Por isso, meus irmãos, a igreja tem que ter a visão correta de quem é seu Senhor, quem é o dono dessa igreja, quem edifica essa igreja, o poder que esta igreja tem, o poder da ressurreição deste Jesus. Para concluirmos, meus irmãos, que a hora não nos espera, nós devemos reconhecer esse Jesus na história da igreja e em nossa vida através dos anos. Meus irmãos, aquele que não tropeçou na fé, bacana, bênção demais. Mas, meus irmãos, é o Senhor que tem nos sustentado na história, porque os dias não são fáceis. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós podemos trupicar, nós podemos cair. Mas Jesus vem com todo amor, nos levanta. 1 João, capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, eu sou o advogado, que sou o justo juiz. Jesus vem nos mantendo através da história. Jesus vem guiando nossos passos. Jesus vem conduzindo o nosso viver. E nós precisamos entender que Ele é o fundamento da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele edifica a igreja. Ele é o protetor da igreja. Jesus é o fundamento da sua vida. Jesus é o dono da sua vida. Jesus edifica a sua vida. Jesus tem guardado a sua vida. Sabe aquele quase? Foi quase, hein? Né? Passou aqui, opa, quase. Quase fui roubado, quase me mataram, quase isso, quase aquilo, irmãos. É Jesus guardando a sua igreja, guardando a sua vida. Ele nos deu todo o poder. Mas nós precisamos também entender que Ele nos deu a chave do reino. Nos deu não, emprestou, porque pertence a Jesus. Como nós estamos usando essa chave do reino? Pregue a palavra. Anuncie Jesus que sofreu,
que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A igreja, meus irmãos, é o instrumento do Senhor para a proclamação da salvação. Nós devemos reverberar Jesus. Nós devemos, meus irmãos, mostrar Jesus a este mundo vil e tenebroso. Nós devemos, meus irmãos, ser o alto-falante, ser voz de Deus nessa terra. Pastor, eu não dou conta. Tô fraco, né? Qualquer desenho, tô fraco, que a galinha, né? Tô fraco. Né? Tô fraco. Mas Jesus pode te edificar hoje. Jesus pode te levantar hoje. Jesus é o seu dono. Ele é seu guia. Ele te deu poder, e o poder é: nem as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja. Seja edificado por esta palavra. Você tem um Deus que está cuidando de você. Você tem um Deus que mandou Jesus, o Deus Filho, para morrer por você, dando prova que Deus nos amou, morrendo Cristo por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tema. Isaías 41:10, e eu encerro. É o Senhor que tem segurado na mão dessa igreja. É o Senhor que tem auxiliado a sua igreja. E eu quero orar com você.